Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez, nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo uma mensagem, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. E hoje eu quero falar com você sobre esse título que você viu aí. Como quebrar o espírito de miséria nas nossas vidas e prosperar. Gente, eu estava analisando aí a minha vida e eu já contei um pouquinho para vocês que tem sim um espírito de miséria muito grande que sempre agiu na vida dos meus pais, nas nossas vidas, e tem um processo muito difícil e espiritual, ao qual eu sinto e sei que existe. Então eu tenho lutado com isso, tenho orado ao Senhor, tenho procurado aprender como sair dessa situação, e eu posso te garantir que não é bom viver nessa situação, né? Eu sei que os religiosos aí, muitos nos inspiram a viver na miséria, nos inspiram para que a gente não venha crescer e prosperar, nos dizendo que prosperidade, riqueza, né? Isso não agrada a Deus. Eu tenho falado com vocês um pouquinho sobre isso no canal. Eu tenho aprendido muito aqui, ó. Você vem ler a palavra, você vai aprender muito o que é Deus, o que é Jesus, como ele age, se ele gosta disso, se ele deixa de gostar. Então, muitas das pessoas falam daquilo que eles acham, né? Então, tem aí algumas pessoas que até criticam algumas igrejas, algumas religiões, que falam sobre a prosperidade, que nos ensinam a prosperar, a crescer na terra, né? Viver o melhor de Deus aqui na terra também. Nosso Deus, ele vai vir nos buscar. Jesus nos disse isso: eu estou indo preparar lugar para vocês e venho buscar um povo lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Então Jesus veio nos buscar. Mas enquanto isso, estamos vivendo na terra. E eu gosto muito de enfatizar isso para vocês, que nós somos corpo, alma e espírito, não somos só espírito, não somos anjos, né? Então os anjos, eles precisam só das coisas espirituais. Quem é humano, como eu, que tem corpo, alma e espírito, precisa das coisas espirituais em primeiro lugar, mas precisa das coisas aqui da terra, né? E tudo que nós vamos fazer precisa de dinheiro. O dinheiro é importante, sim. Então, muitas vezes nos foi ensinado que ter dinheiro é errado, que isso desagrada a Deus. Mas não, gente, a palavra é bem clara. O amor ao dinheiro que desagrada a Deus. Pessoas que têm amor à riqueza, às vezes ela é muito avarenta, né? Ela quer só ajuntar aqui na terra, ela não pensa no próximo, às vezes nem ela vive. Tem pessoas que é tão avarenta, que tem tanto dinheiro, que vai guardando dinheiro, guardando dinheiro. Antigamente guardava debaixo do colchão. Houve vários casos de pessoas que morriam e quando levantavam o colchão estava cheio de dinheiro lá e aquele dinheiro não valia mais, porque já havia trocado a moeda do país algumas vezes e o dinheiro que a pessoa guardou ali debaixo do colchão não tinha mais valor. Olha só ao ponto que um ser humano chegava, né? Então é isso que Deus não se agrada. Outras pessoas passam por cima de pessoas para poder crescer, para poder ter dinheiro, né? Tem pessoas que até, nós já vimos aí no país, que matam, né? Seus pais, seus irmãos, por causa do dinheiro. Então, se a pessoa tiver um amor no dinheiro, Mamon é o Deus do dinheiro, né? Deus deixa isso bem claro. Então, essas pessoas desagradam a Deus. Essas pessoas terão apenas dinheiro. Nós já viu esse ditado que as pessoas dizem? Fulano de tal é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. São pessoas avarentas, pessoas que só querem dinheiro, 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 junto na terra, onde o ferrugem vai consumir. Então, é isso que nós temos que saber. Mas, por outro lado, uma pessoa que tem o coração aberto na presença de Deus, que Deus escolhe prosperar, porque até para ser rico, isso daí é escolhido por Deus. Deus olha o coração da pessoa e fala: vou prosperar, tá? Tem pessoas que não têm parte com Deus e também prosperam. Porque o fato de você ser rico, o fato de você ter riqueza aqui na terra, não quer dizer que você está com Deus. Tem pessoas que não serão salvas, tá bom? E ela terá uma vida maravilhosa aqui na terra. Ela vai comer do bom, do melhor, ela vai viver em palácios, ela vai andar com os melhores roupas, os melhores sapatos, ela vai poder andar, viajar de avião para lá e para cá, ela vai ter uma vida maravilhosa aqui na terra. Mas no dia que ela partir daqui, infelizmente, vai seguir o juízo, né? Como diz a palavra. E ela não vai ser salva, porque faltou o principal. Para ser salvo, você precisa ser rico. Para ser salvo, você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a partir de então, andar de conformidade com a palavra. A partir de então, eu vou imitar Jesus. Eu vou fazer tudo para agradar a Deus. E o dia que eu partir daqui, sendo rico ou sendo pobre, eu terei a maior bênção, que é a salvação eterna. Então é isso que às vezes nós confundimos as coisas. Nós pensamos que quem é rico não vai ser salvo porque tem algumas mensagens aqui na palavra. Mas isso, gente, tem que ir muito profundo na palavra. Eu estou dando aí uma pincelada para o vídeo não ficar muito grande, né? Mas tem a história do jovem rico,
que Jesus falou para ele vender tudo que ele tinha, mas porque Jesus detectou no coração dele o amor dele ao dinheiro, o amor dele à riqueza. Quando Jesus teve contato com esse jovem rico, Jesus é onisciente, lembra que ele tem a parte dele de Deus? Ele era 100% homem, 100% Deus? Então ele detectou o amor ao dinheiro. Então foi ali que Jesus foi, no ponto-chave. Você quer me seguir? Porque ele disse, ó, você quer me seguir? Ele falou, eu já faço tudo que tem que ser feito, né? Eu obedeço meus pais, eu ajudo as pessoas, eu sou maravilhoso. E Jesus disse assim, mas ainda lhe falta uma coisa, vende tudo que tens e me siga. Ainda te falta uma coisa, você tem que deixar de amar o dinheiro. É isso que está te impedindo de ser salvo. Então, no jovem rico, Jesus identificou isso. E há pessoas no nosso mundo que têm essa situação também. Tem amor ao dinheiro. Então, isso impede, sim, de um rico entrar no reino de Deus. Agora, Jesus também teve contato com Zaqueu, que também era rico. E na passagem está bem clara, Zaqueu, ele era rico. Quando Jesus teve encontro com Zaqueu, o que Jesus detectou no coração dele? Amor, perdão. Tanto que ele fez o impossível ali para poder ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. Subiu numa árvore, numa figueira, porque ele tinha uma estatura baixa, né? E a multidão seguia Jesus. Ele viu ali que a multidão estava passando junto com Jesus e ele pensou, como que eu vou ver Jesus? Eu quero ver. Eu quero ver esse homem aí que eu já tenho ouvido falar dele, que ele tem feito milagres. Ele é o Filho de Deus. Eu preciso vê-lo. O que que eu faço? Subiu numa figueira. E aquilo chamou a atenção do coração de Jesus. Então Jesus vai até Zaqueu e diz, hoje convém pousar na sua casa. Foi isso que Jesus disse para ele. Jesus não disse, olha, eu quero que você venda tudo que você tem. Não, Jesus não falou da riqueza dele. Jesus olhou para o coração de Zaqueu e disse, hoje convém pousar na sua casa. E Zaqueu, para provar mesmo que aquilo que Jesus tinha visto era real, ele tinha um coração bom, apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados, quando ele teve o contato com Jesus, ele quis consertar o seu altar. E ele deixou bem claro, se eu roubei alguém, eu vou devolver até mais daquilo que eu peguei. Eu quero deixar minha vida em ordem, porque hoje convém receber Jesus na minha casa. E Jesus disse para ele o quê? Hoje houve salvação na sua casa. Ele encontrou, além de Jesus, o maior bem, a salvação eterna. E ele já era rico. Então Jesus não falou para ele, eu quero que você vende tudo que você tem. Não. Então é essa situação que nós temos que entender. E por que eu estou falando disso? Porque até hoje eu luto com esse espírito de miséria na minha vida. Eu já tenho tido aí alguma situação de mudança, eu consegui sair do ponto que eu estava, fiquei num ponto de miséria muitos anos, por não saber, por não conhecer. A própria palavra diz isso, o meu povo perece por falta de conhecimento, pois eu não conhecia, então eu sofria, tá? E ali meu pai também passou por essa situação. E depois, quando eu começo a entender um pouco, começo a fazer a minha parte que me convém, fui estudar, fui ler bons livros, tenho feito alguns cursos, e isso tudo foi ampliando a minha mente, abrindo a minha visão. E eu saí do ponto que eu estava ali para um ponto melhor hoje, mas ainda não cheguei no meu objetivo final. Eu quero prosperar, sim. Eu tive 50 anos de vergonha, de miséria, de roubo. Eu quero ter, quem sabe, mais 50 anos de prosperidade, de vitória, sim. E se Deus quiser que eu enriqueça, eu vou receber em nome do Senhor Jesus. Mas se eu não for rica, uma coisa eu quero ser, próspera. Eu quero ter uma vida abundante que Jesus me prometeu. Quem me prometeu isso foi o próprio Jesus. Ele disse, aquele que buscar a mim, aquele que me servir, terá uma vida abundante, pois eu vim para dar vida e vida com abundância. Vida abundante é uma vida plena, uma vida abençoada, não é uma vida de miséria, não é uma vida de vergonha. Não é uma vida de roubo, como nos prometeram. Eu lembro que na época que eu estava ali, né, servindo a Deus, nós vimos as pessoas falando de pessoas que serviam a Deus, tinha uma vida tão miserável, um ficava ali concorrendo para ver qual que era mais miserável, e aquilo era uma bênção, porque quanto mais pobre, as pessoas achavam assim, porque fulano é humilde, né, fulano é humilde, nós achávamos que humildade era ser pobre. A pessoa pode ser riquíssima e ainda assim ser humilde, gente. A humildade não tem nada a ver com ser pobre, tá? Tem pessoas que são ricas e são humildes. Tem pessoas que são pobres e não são humildes, entende? Ser humilde, ser uma pessoa simples, uma pessoa que não fica querendo se aparecer, querendo ser melhor que o outro, querendo prejudicar o outro, é uma pessoa simples, de coração e de alma. Então, às vezes, ela tem tanta riqueza, mas você olha para ela, você não olha uma pessoa, nossa, fulano é tão rico, nem parece, né? Trata todo mundo com igualdade, com amor, com respeito. E se a pessoa quer ser pobre, não tem problema nenhum. Se a pessoa quer ver na miséria, também não tem problema nenhum. Se ela serve a Deus,
quando Jesus vier ou quando ela ir, ela vai ser salva, ela vai receber a maior bênção que é a salvação eterna, tá? Mas se a pessoa quiser ter uma vida abençoada aqui na terra, ela pode sim, porque é nosso direito. Nós somos co-herdeiro com Cristo Jesus. O nosso Deus, eu sempre falava, eu lembro meu pai falando, na igreja falando, Deus é o dono do ouro e da prata. Então, ao mesmo tempo que ele dizia que Deus era dono do ouro e da prata, ele dizia que nós não poderíamos ser ricos, que isso não agradava a Deus. Olha a incoerência, gente. É questão assim de você ler a palavra e pensar, né? Então, quando você vê o que Deus criou no mundo, tudo com muita prosperidade, tudo com muita grandeza, não tem nada que Deus faz que é com miséria. Nós vemos os milagres que Jesus fazia, tudo com muita prosperidade, com muita abundância, né? Eu já falei sobre isso. Quando Jesus faz ali a multiplicação dos peixes, a multiplicação dos pães, ele poderia... Quantas pessoas que tem aqui? Ah, tem em torno de 10 mil pessoas. Então, orar ali e falar, ó Deus, 10 pedacinhos de peixe e 10 pedacinhos de pão para cada uma das pessoas, uma coisa contada, uma coisa na miséria ali, é só um pouquinho. Não, Jesus fez a multiplicação e lá está bem escrito, bem claro, além daquela multidão se alimentar, e não foi sair com a barriga cheia, comer, a matar a fome, ainda sobraram 12 cestos cheios. Teve uma outra ocasião que foi feito novamente um milagre com peixes, com pães, e sobraram 7 cestos cheios. Isso fala de um Deus de prosperidade. Era para o povo de Deus na terra ser o povo mais rico, o povo mais poderoso, sim, em que diz respeito à vida financeira. Era para enriquecer nas nossas mãos. Por que Satanás implantou isso no meio dos povos de Deus? Porque ele sabe que um homem de Deus, cheio da graça de Deus, e ainda com poder nas mãos, com riqueza, faz um estrago no inferno. Imagina você podendo abençoar os pobres, podendo abençoar as viúvas. Imagina você podendo ajudar aí esses locais onde tem asilo, né? Ajudar os velhinhos que estão ali abandonados, os orfanatos. Ajudar lá na África, que tem pessoas ricas que fazem isso, né? Aquela povo ali que sofre com uma miséria muito grande, tem o poder de mandar lá recursos para abençoar. Imagine isso, gente. A sua igreja sendo próspera. As pessoas que estão aí, eu moro em São Paulo, tem aqui a Praça da Sé, ali fica muito mendigos, muitas pessoas ali sofrendo. Imagina um povo de Deus com recurso financeiro para ir lá ajudar, levar uma palavra, levar a salvação eterna, procurar arrumar lugar para eles morarem, construir uma casa, trazer eles para a vida novamente. Tem pessoas que estão ali, são pessoas boas, pessoas que perderam suas casas, perdeu sua família e ficou numa situação ali, precisando ali de uma ajuda de um psicólogo, de médicos. E você tem esse recurso. Você é uma serva de Deus, você é um homem de Deus, você tem o recurso nas mãos. Isso não é uma bênção? Agora você para e pensa. Quem que quer que você não prospere, não enriqueça? Será que é Deus ou será que é Satanás? A riqueza vem de Deus, a miséria é do diabo. A limpeza vem de Deus, a sujeira é do diabo. A alegria é de Deus, a tristeza é do diabo. Então nós temos que entender o que é de Deus e o que é do diabo. E não colocar o que é de Satanás, colocando o que é de Deus, que Deus quer que nós soframos. Eu estava meditando aí naquele pedacinho de uma música que fala sobre, no Natal, né, que fala assim: pobrezinho nasceu em Belém. Falando de quem? Quem nasceu em Belém é pobrezinho? Jesus, porque nasceu numa manjedoura. Aí passou essa ideia para nós. Jesus, tadinho, nasceu numa manjedoura. Jesus era pobre, gente. Aí o que é isso? Não lê a palavra, né? Ouve o que os outros ensinam. Aí você vai ler a palavra, você vai entender que Maria está grávida, estava tendo ali um censo. José e Maria foi para esse lugar para fazer esse censo. Então, quando eles chegam lá na cidade, era uma época de festa. Todos os hotéis estavam cheios, não tinha nenhum lugar. Isso vai acontecer para se cumprir o que estava na palavra de Deus, como Jesus viria ao mundo. Isso é a estratégia de Deus, a maneira que Deus trabalha, tá? Os judeus ali estavam esperando Jesus vir, um rei. E como que um rei vem? Numa carruagem? De onde um rei sai? De um palácio. Deus trabalha dessa forma, por isso que eu falo. Nós temos que conhecer a palavra para saber quem é Deus. É assim que Deus faz. Ele pega aquele que não sabe e faz e capacita, né? Ele faz aquele que não é e faz ser. Ele fez com que o filho dele nascesse ali numa manjedoura, mas não porque era pobre, para se cumprir a palavra, para confundir os sábios, né? É isso que Deus faz. Ele gosta de confundir os sábios,
Por isso que ele usa aquele que não é, aquele que não sabe, aquele que não tem. Essa é a estratégia de Deus para mostrar o poder dele. Porque é muito fácil, né? Se Jesus chegasse ali numa carruagem, todo mundo ia aceitar, cheio de ouro, cheio de riqueza, né? Não, nasceu lá numa manjedoura. Mas aí você vai ver que o pai dele, que estava ali cuidando dele, José e Maria, que foram colocados como pais, todo mundo sabe disso, né? Que Jesus foi gerado no ventre de Maria através do Espírito Santo, tá? Até esse momento que Maria está grávida de Jesus, ela não teve contato com nenhum homem, por isso que ela era uma virgem. Só que ela não é a Virgem Maria, porque depois que ela teve Jesus, ela tem ali a sua vida marital com o seu marido José e teve filhos. Ela se torna uma mulher comum como qualquer outra. Ela simplesmente foi uma mulher bendita, ao qual Deus olhou, procurou e viu que era uma mulher cheia da graça dele, escolheu ela para que Jesus viesse no ventre dela, gerado por Espírito Santo, tá bom? Para deixar isso bem claro. Então, quando Jesus nasce ali, foi por essa situação, não porque ele era pobrezinho. E aí ele vai ter uma vida dele. A vida dele da missão começa ali aos 30 anos até os 33, tá? Foram 3 anos da missão de Jesus. Então nós vemos ali quando ele fala que o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça por causa dessa situação. Ele está ali por causa dessa situação. Esses 3 anos ele está andando por todo lugar que ele pudesse andar, levando a mensagem de Deus, levando a salvação, levando cura, transformação, ressurreição. Foram 3 anos, então ele não tinha um lugar para ficar. Ele ficava num lugar aqui, num lugar ali. Uma parte também que ninguém fala, que Jesus ele era sustentado por mulheres ricas. As pessoas entregavam oferta para Jesus e seus discípulos. Então Jesus não passava necessidade, não passava fome. Jesus tinha tudo do bom e do melhor. Tanto que ele ainda ajudava aqueles que necessitavam. Você vê uma parte ali, quando ele vai ter com a mulher samaritana, eles estão com os discípulos e falaram, vão lá comprar alimento. Você vê quando tinha muita multidão ali, os discípulos preocupados chegavam em Jesus e diziam, olha, nós temos que dispensar o povo, eles estão sem alimento, né? Ou não temos como comprar, nós estamos longe de mercado, dessas coisas. Então Jesus se preocupava com essa parte, eles tinham recurso. Tanto que nós temos ali Judas, né, o Iscariote, que ele roubava. Ele roubava, tinha recurso, as pessoas depositavam ofertas para Jesus e seus discípulos fazerem a obra na terra. Então Jesus não era pobrezinho, tá? Então essa história de ser miserável não veio de Jesus. Satanás implantou isso no meio do povo de Deus para que nós pudéssemos ficar sofrendo. Por incrível que pareça, a falta de recursos traz várias consequências na vida de um ser humano aqui na terra. Casamentos são destruídos, os filhos crescem passando privações, por traumas. Várias coisas acontecem. Pessoas morrem por não ter recurso financeiro, porque não pode ter acesso a bons hospitais, a bons médicos. Principalmente nós que moramos aqui no Brasil, onde tudo é tão difícil, na verdade. De repente você está doente e você tem que buscar recursos na saúde do governo, e vocês sabem muito bem como que é. Quantas pessoas ficam nas filas dos hospitais esperando aí por uma cirurgia? Quantas pessoas morrem esperando aí por um exame? Nós sabemos a realidade, então você ter recurso financeiro é muito bom. Sem contar a parte do lazer, que nós precisamos também, tá? Mesmo você que serve a Deus. Fazer uma viagem, fazer um passeio, levar seus filhos para viver momentos bons, ir num bom restaurante, poder andar bem vestido, bem arrumado. Gente, isso é coisa boa. E Satanás colocou no nosso coração que isso é errado. Nos ensinou que nós temos que querer a miséria para nós. Então, como eu estava dizendo, é difícil, porque devido a toda essa questão, né, esse crescimento que nós temos ali implantado em nós, para quebrar isso é difícil. Então, por que eu cheguei nesse ponto? Hoje eu passo por esse processo aí de algumas coisas que ainda tem assim na minha vida, que eu vejo que é escassez. Por exemplo, nós precisamos aprender a abençoar. Eu às vezes abençoo, às vezes eu dou meu dízimo, né, dou uma oferta, mas eu não tenho esse coração tão aberto como precisa ter para prosperar. Você quer prosperar? Você precisa ter um coração aberto. A palavra do Senhor está bem clara, gente, que Deus prospera aqueles que são generosos. Aqueles que são generosos, Deus prospera. Eu conheço pessoas generosas que Deus prospera. E eu quero ser generosa também. Então, às vezes você pensa assim, não, porque você é ruim. Não, não é que eu seja ruim. Eu procuro, né, não vou ficar falando o que eu faço porque não convém, mas quando eu vejo alguém nesse estado eu ajudo, né, como eu disse para vocês, eu sou dizimista, tenho procurado ser, tenho visto Deus abrindo as portas, mas eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero viver algo novo na minha vida. Deus tem me encaminhado para lugares, me levado para palácios, né, Deus faz isso.
para eu entender que existe um mundo fora desse meu mundinho que eu vivo, né? Eu vivo dentro de uma bolha. A minha bolha é de um povo simples, de um povo pobre, de um povo miserável, de um povo que não conseguiu enxergar ainda que nós podemos sim viver o melhor de Deus aqui na terra também, até Jesus vir. E Deus conta conosco. Por isso que Deus escolhe algumas pessoas para prosperar. Eu conheço pessoas aí que, na verdade, eu sigo pessoas assim. Por exemplo, eu sempre falo deles porque são pessoas que eu ouço a palavra todo dia. Tiago Brunet, inclusive, ele teve semana passada na igreja do meu filho. Eu fui lá para ver ele pregando ali, uma coisa linda, né? Ele ensinando ali a palavra e ele fala muito sobre isso. E aí eu vejo ele falando, né? O quanto Deus prosperou a vida dele, o quanto ele cuida das pessoas. Tem trabalho na África, faz os seus trabalhos aí nas redes sociais, ajuda pessoas necessitadas, porque hoje ele tem recursos para fazer isso. Isso é maravilhoso, gente. É a lei da semeadura. Eu lembro, né, agora está trazendo aqui o meu coração, que meu pai tinha, na onde a gente morava, tinha uma cerca lá, que ele plantou chuchu. E era tanto chuchu, gente, era muito chuchu. Eu lembro que nós passávamos ali a metade do ano comendo chuchu. Chuchu cozido, chuchu na carne moída, chegava até a enjoar. E a vizinhança ali toda também comia, né, comia daquele chuchu, porque meu pai tirava bacias assim e dava para minha tia, tirava a bacia e dava para a vizinha, porque quanto mais você tirava aquele legumes, né, aquele chuchu do pé, no outro dia ele levantava, estava cheio de chuchu. Meu pai pegava uma bacia, enchia de novo e levava para casa para fazer salada e, olha, toma chuchu. As pessoas até enjoavam. E quanto mais tirava, mais prosperava. Quanto mais tirava, mais dava chuchu naquela planta. E isso é real, gente. É a lei da semeadura. Então, o que eu quero trazer para você? Quanto mais você entrega tanto a sua vida na presença do Senhor, ou com recursos, né, na obra de Deus, porque a obra de Deus aqui na terra precisa, sim, dos recursos financeiros. Às vezes as pessoas alegam isso, porque Deus é rico, Ele não precisa do nosso dinheiro. Claro que não, gente, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a obra na terra aqui precisa, e a obra na terra é feita por nós, lembra disso? Deus faz o impossível, o possível somos nós que fazemos. Nós somos uma família necessitada, eu lembro antigamente nós fazíamos muito isso. Hoje mudou, graças a Deus também, com o tempo mudamos também, mas eu lembro da situação no início, que olha, fulano de tal está passando por uma situação difícil, estão desempregados, vamos orar por ele, nós dizíamos, vamos orar por ele. Aí eles oravam. Não, gente, aquela pessoa não estava precisando de oração. Naquele momento que ela estava precisando, era que levasse uma cesta básica lá para alimentar eles, que levasse recurso financeiro para pagar o seu aluguel, para pagar a sua água, para pagar a sua luz. Não era de oração que eles estavam precisando. Entende? Então nós temos que saber dividir isso. Às vezes queremos ser só espiritual. Ai, fulano tá precisando tá desempregado, sei lá, tem uma criança, vamos orar por ele. Não. Você pode até orar, que a oração sempre é bem-vinda. Vamos orar por ele e vamos atender a necessidade do nosso irmão. E para atender a necessidade do nosso irmão, precisam ter recurso financeiro. Entende? Então é uma coisa assim que você não consegue entender muito bem. Eu já vi na igreja o irmão lá falando que eu não preciso, eu não faço conta de ter dinheiro, de ter riqueza, como se aquilo fosse algo lindo, né? Falaram, nossa, que legal, que bom que você não precisa. Aí daqui a pouco, no meio do culto, nós precisamos de dinheiro para pintar a igreja, para fazer tal coisa. Então você vê a incoerência? Nós precisamos de dinheiro, sim, tá? Porque somos capitalistas, porque vivemos nessa terra, porque somos seres humanos, porque tudo que vai fazer é com dinheiro. Agora o que nós não podemos ter? Amor ao dinheiro, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu espero que essa mensagem entre no seu coração e que te instigue, sim, a crescer, a desenvolver, a prosperar, a viver o melhor de Deus nessa terra, porque é isso que Ele tem para você. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.